Bom dia, nobres pares. Quero tratar aqui de um tema que é a educação. Bom, primeiro nós temos que contextualizar em que momento o atual governo assume sobre uma forte promessa de priorizar 3 setores: saúde, educação e segurança, e quero agora me cingir a falar sobre a questão da educação. Nós temos um histórico aqui em Caxias do Sul de uma valorização, de uma construção de uma importante rede para a educação de jovens e adultos. Alguns outros vereadores no Passan já abordaram esse assunto, eu quero dar uma ênfase maior. E primeiro dizer que essa questão do EJA, ela é extremamente estratégica, principalmente nos bairros de grande vulnerabilidade social. Nós temos hoje, a grosso modo, 16 escolas com em torno de 1.500 alunos. Nós temos um grande desafio nessa temática, que é ampliar o número de vagas. Tendo em vista que o censo de 2010 aponta que em Caxias do Sul, mais de 122 mil pessoas não têm o ensino fundamental completo. E de forma reiterada, todos sempre dizem que educação é prioridade, que ela é estratégica no desenvolvimento. No entanto, o atual governo, com o argumento de reduzir custos, esse é o verdadeiro argumento. Obviamente que, do ponto de vista institucional, o argumento é de que existe uma diretriz da lei federal que agora aponta que alunos com menos de 18 anos não podem frequentar o EJA. Mas a realidade é que o atual governo, baseado nas suas planilhas, enxergando a educação como com uma visão empresarial, agora propõe de 16 escolas baixar para 6. Só para ilustrar a realidade, nós temos o EJA, por exemplo, lá no Dario Granja Santana, que é lá no Santo Antônio, perto do Jardim Iracema. Vai fechar aquele EJA e quem quiser continuar vai ter que vir até o Caldas Júnior, no bairro Petrópolis. Isso é desconsiderar a realidade dessas pessoas que têm um fator local, que trabalham o dia todo exauridas e que sequer muitas vezes têm o dinheiro do transporte para ir para a aula, para voltar, e fazem o EJA porque ele trabalha toda uma sistemática. Eu quero depois pedir a atenção dos nobres pares. Na sequência eu vou passar aqui 4 depoimentos de estudantes do EJA ali do Basílio Katienko. Hoje, o Jornal Pioneiro, qual é que é a capa do Jornal Pioneiro? Briga entre facções da Zona Norte. Existe, inclusive, essa realidade local, em que muitas vezes, bairros vizinhos, existe uma rivalidade. Então, vai fechar o EJA lá no Paulo Freire, no Mariane. Todos nós sabemos, ao menos quem tem consciência e conhece essa realidade ali daqueles bairros, sabe que existe uma rivalidade de Mariane e Riolon. Então, aí, além de aumentar o trajeto, a distância, tem esse fator também que deve ser levado em consideração. O EJA, atualmente, na rede municipal, tem a estrutura mais enxuta. De forma geral, números, formar 50 estudantes, um corpo técnico de 4 professores. O EJA é a última oportunidade de jovens problemáticos, que inclusive naquela relação com adultos, há um equilíbrio naquela convivência, e quem milita nessa área? Os professores que estão em sala de aula sabem que muda a relação, a convivência, a oportunidade dessas pessoas estarem inseridas. Eu vou passar relato aqui depois de um senhor de 69 anos que mora no Monte Carmelo, estuda no Basílio Katienko, e ele passa um pouco dessa problemática de quem vive na realidade. Não de quem está na SMED, num prédio confortável, no centro de Caxias do Sul, com ar-condicionado, vendo as planilhas no notebook. A vida real é diferente da vida ideal dessa visão empresarial que assumiu a Prefeitura de Caxias do Sul. Então, nós precisamos sensibilizar o governo. Está em tempo do governo rever essa postura. O próprio Estado, e nesse caso, mesmo sendo opositor, devo reconhecer, o Estado, nas discussões que tiveram, inclusive foi uma comissão formada, o Estado continua, ao menos na escola Presidente Vargas,
mantendo a possibilidade de estudantes de 15 anos frequentar o EJA. Então, ou seja, da mesma forma que o governo se utilizou da Lei 13.109 para justificar a quebra de diversos convênios, agora para reduzir o EJA, sabendo que é redução de custos, porque o próprio nobre líder do governo, numa manifestação em agosto, se referiu a esse termo, reduzir custos, faz com que Caxias do Sul agora retroceda. Enquanto nós deveríamos ter o horizonte, claro, um pouco ufanista, mas a ser perseguido, de alcançar os 122 mil pessoas que não têm ensino fundamental, agora Caxias do Sul retrocede e vão haver 6 escolas apenas, o que vai fazer com que muitos não tenham acesso a essa modalidade. Então eu pedi para a nossa assessoria passar os relatos aí para que a gente possa se deparar com essa realidade. Peço, por gentileza, que a TV Câmara possa mostrar esse... Vamos ter que ser generoso no volume do som aí, por favor. Bom, enfim, para não perder o tempo aqui que ele vai passando, enquanto a assessoria ajusta essa questão técnica, eu vou preparar uma proposta de um texto, de uma moção. Eu também tenho uma visão crítica sobre moção, mas acho que uma moção de apoio à continuidade às 16 escolas do EJA, uma manifestação política dessa casa, pode sensibilizar o governo e trazer o debate aqui para esse plenário. Porque nós não podemos ser avalistas de uma medida impopular como essa, que é reduzir o número de EJAs apenas visando a redução de custos. A secretária Marina chegou numa das reuniões comentar que ela tem receio até de ser acusada de improbidade se tiver 2 alunos numa sala com uma estrutura enorme sendo gasta. É só ter uma articulação com a assistência social, porque, como eu disse, o próprio censo do IBGE de 2010 já acusa mais de 122 mil pessoas que não têm o ensino fundamental completo. Uma parte, vereador. Então, infelizmente, o vídeo vai ficar prejudicado nessa ocasião. Vou passar a parte. Vereador Kiko. Desculpa, vereador Périco primeiro. Vereador Beltrão, eu lhe cumprimento porque esse é um problema do cotidiano hoje no Brasil. As escolas estaduais que têm o EJA, elas estão completamente lotadas. Porque justamente ocorreu o quê? Dessa descentralização que está ocorrendo agora, todos vêm para o centro. O Colégio Presidente Vargas de noite é completamente lotado, o EJA. O NEJA, ali na Garibaldi, tem mais de 2 mil alunos inscritos. Então, enquanto as escolas estaduais estão completas, tudo começa a ficar centralizado. Aí essa pessoa que mora lá num bairro, trabalha em outro bairro, ela é obrigada a sair do seu trabalho, parar no centro, ir numa escola tipo no Presidente Vargas, porque lá no bairro dela não terá mais. Ela vai chegar em casa 11 da noite, 11h30, para outro dia de novo voltar para o outro lado da cidade para trabalhar. Então, eu lhe cumprimento porque esse tipo de atitude, se é só cortar gastos, olha, educação não é gasto, educação é investimento. Então, eu estarei junto com Vossa Excelência nessa moção, porque é de extrema importância que se mantenha essas escolas abertas para que essas pessoas que o senhor traz aqui possam ter esse acesso à educação. Obrigado, vereador Beltrão. Vereador Kiko, depois vereador Edson. Obrigado, vereador Beltrão. O senhor citou da Rio Grande de Santana, que o senhor também conhece bem a região. Eu estive participando de um movimento que eles fizeram naquela escola uns 2 meses atrás, à noite, claro que eles estudam à noite, e também foi pego o depoimento numa emissora de TV aqui da cidade, o depoimento de vários pais de famílias também dizendo que se tirassem de lá, eles não iam mais estudar, porque lá tem quase 100 pessoas usando aquela escola. Imagina eles chegar do serviço, ter que fazer eles e vir aqui na área central. Então, eles também fizeram um protesto, o senhor sabe, né? E ficou a indignação daquela comunidade também. Obrigado, vereador. Vereador Edson tem... Só para colaborar, vereador, o problema não é nem
essa questão da estruturação da EJA, que é transitória. É não se discutir com a rede. E uma das coisas que tem muito em Caxias do Sul é essa discussão com a rede, para que se façam as mudanças e a adequação. E um grande problema neste momento, por ser o Estado, o vereador Périco disse que ficou e ficou no centro, o município foi para a área onde o Estado não alcança, ou seja, principalmente a área de vulnerabilidade social. Nesse sentido, as pessoas não vão conseguir fazer esse deslocamento. Acho que teria que ter sido melhor discutido esse enxugamento, essa nucleação da EJA, só para tentar contribuir um pouquinho. Obrigado a contribuição. Então, senhor presidente, estaremos pondo essa moção em apoio à continuidade das 16 escolas do EJA. Obrigado.